À medida em que um gestor vai sendo promovido numa organização, ou que ele vai trocando de organização, vai trocando de empresa, e ele vai sendo promovido, ou seja, vai subindo na hierarquia da empresa, vão mudando, vão se alterando também os desafios que esse gestor precisa lidar e principalmente a maneira como ele lidera. Liderar não é igual em todos os níveis hierárquicos de uma organização. À medida em que você vai progredindo na hierarquia, você é promovido para uma coordenação, depois para uma gerência, depois para uma diretoria, depois para uma superintendência, presidência. O que você faz, a maneira como você lidera, ela muda. E com muita frequência eu vejo gestores trabalhando num determinado nível hierárquico, mas executando atividades e liderando da maneira como ele liderava no cargo anterior. É o caso, por exemplo, do gerente, que era um bom coordenador e, enquanto bom coordenador, ele dava feedback para a equipe, ele organizava as escalas de trabalho, ele fazia melhorias e mudanças nos fluxos de processos, de atividades, e ele agora, como gerente, continua fazendo essas mesmas atividades. Ele, como gerente, continua dando feedback para a equipe operacional, para a equipe da base da organização. E quando esse gerente, que era um bom coordenador e por ter sido um bom coordenador foi promovido para a gerência, quando ele continua fazendo as mesmas atividades que ele fazia antes e que lhe garantiram de uma certa forma o sucesso e lhe levaram à promoção, ele acaba trazendo ou incorrendo em dois problemas principais. Primeiro, quando ele não está executando atividades do seu nível organizacional, ou seja, ele gerente está fazendo um trabalho que é de um coordenador, ele não está utilizando o seu tempo para produzir aquilo que a empresa e a organização espera dele como gerente. Ele não pode, enquanto gerente, continuar fazendo o trabalho que é do coordenador. Ele precisa utilizar o tempo dele de uma maneira que é esperada para esse novo cargo que ele tem. E o segundo problema é, quando esse gerente faz o trabalho do coordenador, ele está roubando a oportunidade desse coordenador de se desenvolver em, por exemplo, dar feedback para a equipe. Ele agora, como gerente, precisa ensinar ao coordenador, treinar e desenvolver esse coordenador para fazer um bom trabalho de um bom coordenador, como ele, gerente, fazia anteriormente. Ou seja, se ele nesse novo cargo não está executando as atividades que são inerentes e necessárias para esse cargo, ele não está cumprindo o seu papel nessa nova posição e está prejudicando o desenvolvimento do outro profissional, do outro líder que ocupou essa cadeira que antes era ocupada pelo gerente. Esse é um erro mais comum do que eu gostaria de ver nas organizações. No pipeline de liderança, eles chamam isso de operar no nível errado, ou seja, uma pessoa, um líder, numa determinada camada da organização, não está trabalhando dentro das expectativas e atividades dessa camada que ele ocupa, está trabalhando abaixo. E quando você tem isso, por exemplo, vindo do alto da empresa, ocorre o que eu chamo do achatamento da organização. É quando o presidente está fazendo o trabalho do diretor, que está fazendo o trabalho do gerente, que está fazendo o trabalho do coordenador, que está fazendo o trabalho do analista, que está fazendo o trabalho do estagiário. Ou seja, quando isso ocorre, quando no topo da organização você tem líderes que estão operando num nível abaixo, invariavelmente acaba levando a esse achatamento da organização. E aí a provocação que eu faço para você que tem um cargo de comando, de liderança numa organização é: você está operando no nível certo? Você está operando dentro das expectativas que a empresa tem do cargo que você ocupa? Você está fazendo o melhor uso do seu tempo nessa camada, nesse nível hierárquico? Deixa essa provocação para você, deixa também o convite para você dar uma passada no meu site, no meu blog, porque eu tenho escrito alguns posts, alguns artigos bem interessantes que podem te ajudar a entender um pouco melhor o seu papel na organização onde você trabalha e também como que você pode ter interações mais produtivas e positivas com a sua equipe, com os seus clientes, parceiros e fornecedores. Um abraço e até a próxima!